Eu tenho certeza disso. O meu tema vai aparecer aqui para você. É tempo de liberar a fé. Meu irmão, é tempo de vivermos por fé. Muitas vezes os processos da vida vão tornando comum coisas que são sobrenaturais. Eu vou ler com você 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. E eu vou mostrar uma história para você aqui de uma virada extraordinária, porque uma fé foi liberada através de uma palavra. A fé foi liberada através de uma palavra. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você hoje. E sua fé precisa ser liberada. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não. Deixa eu contar a história para você, porque na verdade essa história começa lá no capítulo 6. Se a gente for ler tudo, talvez nem você tenha paciência para isso. Mas o que acontece aqui é que a cidade de Samaria, capital de Israel, está cercada. Pastor, não é Jerusalém? Depois da morte de Salomão e da batalha que houve entre Roboão e Jeroboão, o reino se divide. As 12 tribos de Israel, agora são 10 tribos do norte, chamada Israel, e 2 tribos no sul, chamada Judá. Jerusalém, capital do reino sul, Judá e Benjamim. Samaria, capital do reino norte. Samaria ficou sitiada. O que é o sítio? O que é o cerco? É uma estratégia de guerra, na qual não se usa espada, lança ou flechas. O exército vinha e cercava a cidade, sem permitir que nenhuma provisão entrasse na cidade, e sem permitir que alguém saísse dos muros daquela cidade. As cidades eram muradas, cidades fortificadas, justamente por causa da quantidade de guerras. Então o exército cercava toda aquela cidade, muitas vezes desviava o fluxo de água para a água não entrar na cidade. E às vezes, sem levantar a espada, eles venciam a batalha, porque o povo ia ficando com sede, com fome. Os mortos não poderiam ser retirados dali, então aquelas doenças acabavam se espalhando, e muitas vezes sem guerra, um exército vencia. Então aquela cidade, com aquele rei, tinha que se render e dizer: tudo bem, podemos ser escravos de vocês, vocês podem entrar, e nós nos rendemos. Era assim que funcionava. Isso está acontecendo com Samaria. Quem está dentro da cidade? O profeta Eliseu. E o interessante é que dentro desse meio todo, já era uma realidade. Se você ler o capítulo 6, você vai se assustar em perceber que as pessoas estavam negociando esterco de pomba para comerem, porque não tinha mais nada. Eles estavam negociando uma cabeça de jumento, para que a pessoa pudesse extrair a carne ali, fazer alguma coisa, por ciclos e mais ciclos de prata e ouro. Aconteceu algo que fez com que o rei rasgasse as suas vestes. Que uma mãe combinou com outra mãe
que elas matariam o seu filho naquele dia, para elas não morrerem de fome, comeriam a carne de seu filho, e quando acabasse aquela carne, mataria o filho da outra. Tamanho era o desespero, tamanho era o problema, tamanho era, sabe, aquela escassez que eles estavam vivendo. E é nessa hora que o profeta vem e libera uma palavra, que no outro dia tudo ia mudar. Meu irmão, tem uma palavra para você hoje, e eu creio que muita coisa vai mudar na sua vida. Eu não estou falando de algo físico, não estou falando de uma geografia, eu estou falando no mundo espiritual. Coisas serão cercos espirituais que você está vivendo, cercos espirituais na mente, no coração, a mente agitada, as preocupações, os excessos de preocupações, todo esse cerco que o inimigo está fazendo, cai hoje em nome do Senhor Jesus, e você estará livre. Não, tem alguém acreditando aqui? E como que nós podemos viver isso? Liberando fé. Muitas pessoas estão travadas na sua vida com Deus, não conseguem liberar fé. E por que elas não conseguem liberar fé? Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Por que que muitos estão travados? Por que que muitos não conseguem viver a plenitude do Espírito, a abundância? E eu não estou falando que não vai ter luta, meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia que uma luta acabar aqui, ó, você não precisa nem pedir outra, ela vai se apresentar. Te desanimei ou não? Sabe por quê? Porque na verdade, o tamanho da luta que você está enfrentando corresponde ao tamanho da bênção e unção que Deus tem para você. Como é que é isso, Urânio? Davi tinha uma unção, e Davi teve que enfrentar o urso, e matou o urso. Ele falou, beleza, estamos livres do urso. Aí apareceu o leão. Ele foi lá e matou o leão. E falou assim, agora o leão já foi. Que mais? Agora tem o Golias. Derruba o gigante. Pedrada na testa, pau. Agora Golias acabou, chega no trono. Não, ainda tinha um rei Saul para enfrentar. Só que tudo que ele enfrentava, chegava ele mais perto do palácio e do trono. Tudo que você está enfrentando, está chegando você mais perto da promessa que Deus tem para a sua vida. Eu preciso que você libere fé nessa noite. Por que então, Urânio, eu não consigo liberar a fé? Primeira coisa, aqui não são os pontos da mensagem, ainda estou na introdução. Mas primeiro, por que eu não consigo liberar a fé? Primeiro e tão óbvio ponto é o pecado. Pecado. Cristo resolveu o nosso problema na cruz do Calvário, e aniquilou o pecado, o diabo e a morte. Aleluia! Mas isso não nos dá direito de viver uma vida na prática do pecado, irmãos. Quanta mentira, às vezes ainda contamos, quantos pecados ainda vivemos, quantas vezes ainda temos acessado pornografia, e você sabe que não é bom, você sabe que faz mal, contamina a sua mente, atrapalha você na intimidade com a sua esposa, no caso de você que é casado, você que é jovem, isso vai destruir qualquer expectativa de você ter uma vida santa e agradável e maravilhosa com a sua esposa. Mas mesmo assim, pornografia. Quantas coisas a gente vai abrindo concessões e vai, sabe, não, mas sabe o que é, pastor? É o hormônio. Eu sei. Deixa eu só te falar uma coisa, hormônio não converte. Para de testar os seus limites com a mocinha, para de testar os seus limites com o boyzinho. Para. Hormônio não converte. Sabe, a raiz da palavra hormônio, olha só, demônio, hormônio. Não é isso, tá, irmãos? A etimologia da palavra, eu só estou fazendo um trocadilho aqui, ó. Demônio, hormônio. Pecado. Outra coisa que tem nos impedido de liberar a fé, e também muito óbvio,
incredulidade. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente lê na palavra, mas a gente não consegue de fato acreditar. Incredulidade, a palavra significa sem credo, sem crença. E quantas pessoas estão assim incrédulas diante de alguma situação? Por quê? Porque na verdade a fé, meu irmão, vem apenas pela assimilação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... A questão é que você deve aprofundar na palavra para que a sua experiência com a palavra não seja apenas na exposição de um pastor, de um líder, de um pregador. O seu contato com a palavra não pode ser apenas no culto, onde a palavra está sendo expressada de forma expositiva ou temática, ou no caso meu aqui hoje textual, sabe? E você ter apenas esse contato com a palavra e ficar ali, sabe, só na mensagem, só na pregação. Aí você está vivendo outra coisa, você procura outra mensagem no YouTube e assiste a mensagem do YouTube, dos famosos, sabe, e vai lá e vê outro assunto e assiste outra mensagem de outro famoso. Nada contra, pode assistir todo mundo, gente, mas quem cuida de vocês no final das contas é nós mesmo. Pode ver, pode assistir, faz bem você assistir, você ouvir palavra. Eu estou lá em casa, eu ponho no YouTube, enquanto eu lavo louça eu assisto uma mensagem do Dave. A gente está até íntimo já. Inclusive, deixa eu dar um detalhe para você. Algumas pessoas às vezes me perguntam, me mandam mensagem, né, quem poderiam ouvir. Eu respeito e acompanho algumas pessoas. Apóstolo Joel Pereira, do Projeto Vida, de Volta Redonda, que é, no caso, o meu pastor. Estou sempre lá, uma vez por mês, recebendo a palavra, oração. Ele é o meu pastor. Então ouço ele, ouço as palavras e as ministrações dele. Também ouço o líder do apóstolo Joel, o pastor dele, aquele que dá cobertura para ele, se chama apóstolo Lamartine Pozella. Pessoa que eu respeito muito, tem muita bagagem, tem vida com Deus, um grande homem de Deus. É a cobertura do apóstolo Joel, ele se chama Lamartine Pozella. Também ouço um mentor, um pastor, já fiz alguns cursos e seminários com ele, se chama Luciano Subirá. Luciano Subirá. Ouço uma pessoa muito inteligente da Comunidade das Nações em Brasília, se chama JB Carvalho. Só, pastor? Basicamente só. Basicamente só. Agora, voltando aqui, você não pode ficar apenas na instrução, na palavra e na pregação. Você precisa ter experiência com a palavra. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão me entendendo? Você precisa ir para a palavra de verdade, porque senão nós vamos ficar incrédulos diante de alguma situação. E aí acontece uma doença, o que a gente faz? Dá um remédio. Acontece um problema em casa com um adolescente, com a rebeldia, faz o que? Cinta. Aí acontece não sei o que lá e tal, e um problema financeiro, vamos no agiota, vamos no banco. Onde fica a oração? Onde fica o jejum? Onde fica a atitude profética, o mover profético de você, sabe, depender de Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor faz milagres, eu acredito nisso. Para liberar a fé, você tem que sair de todo nível de incredulidade. Outra coisa que tem impedido muitos de liberar a fé: secularização da mente. O que eu falei? Secularização da mente. A gente vai se envolvendo tanto com as filosofias humanistas, a gente vai recebendo tanta informação na TV, nas redes sociais. Também não tem nada contra, pelo amor de Deus. O pastor abandonou não assistir TV. Eu não assisto por uma opção minha. Não assisto TV no sentido de notícia, dessas coisas. Eu não vejo, não acompanho.
não quero saber e amo quem quer saber. Está tudo certo. Assisto filminho, não assisto série, porque isso toma muito tempo da gente, né? Aí assiste outro episódio. A hora que você vê, você não leu a Bíblia, não orou, não fez nada. Ó Deus te pegando hoje, irmão. Ó Deus te pegando. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas, a hora que era a hora de levantar, vou dormir. Secularização da mente. A gente começa a ouvir, sabe, tantas opiniões. E às vezes o discurso humanista é muito baseado em amor. Um amor permissível. Um amor que tudo permite, um amor que tudo é liberado, um amor que tudo vale. E aí a gente vai ficando, sabe, irmãos, negociando princípios. Eu acho que não é bem assim, eu acho que não é bem por aí, sabe? Esse negócio de ir na igreja é bobeira, cara, a gente vai de vez em quando. Eu não estou na igreja, mas estou com Jesus. Eu estou falando por hipótese, eu não estou na igreja, mas estou com Jesus. Agora eu te pergunto uma coisa, Cristo é o cabeça, sim ou não? A igreja é quem? Cristo é o? A igreja é o? Como estar em Cristo, que é o cabeça, sem estar no corpo? Me explica. Me explica, irmãos. Não, eu sou o pé. Eu sou o pé. Mas eu não estou na igreja. Eu estou em Cristo, mas não estou na igreja. Você já imaginou uma cabeça só com um pé aqui correndo? Ou você já imaginou um pé solto, você está andando no dia, você subiu ali de repente pelo centro, está começando a subir ali a estiva, e de repente você vê só um pé sozinho lá. Hã? Você viu só o pé lá. Então não tem jeito de estar no corpo sem estar em Cristo, não tem jeito de estar em Cristo sem estar no corpo. Não deixe, cara. Sabe, as filosofias desse mundo secularizar a sua mente, se achar que tudo é normal, tudo é natural, tudo... Outra coisa, valorização demasiada das circunstâncias. Meu irmão, nós vamos viver situações adversas, mas deixa eu falar uma coisa para você. Confie muito mais em Deus do que no poder das circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não tem que preocupar, sabe, com os filhos, não tem que se preocupar com a vida financeira, não tem que se preocupar com o seu casamento, relacionamento e manter. Eu estou dizendo que às vezes nós estamos valorizando tanto as circunstâncias, as situações adversas, que a gente não consegue liberar a fé, porque aí nossos olhos ficam apenas naquilo que é circunstancial, e a gente perde de vista aquilo que é eterno. Sabe, muitos, por valorizar demais as preocupações, as circunstâncias, elas estão sem poder liberar a fé, porque tudo aquilo que você valoriza demais cresce dentro de você. Quando você valoriza muito, adorar a Deus, se expressar a Deus, isso cresce dentro de você. Cada dia que você vem, você fala, cara, eu me senti melhor, eu me senti bem, foi legal e tal. Sabe, aquilo vai te confortando, vai te consolando, vai te fortalecendo, vai, sim ou não? Eu estou falando com o povo de Deus ou não? Mas quando a gente valoriza demais as circunstâncias, a gente fica só assim, Deus, quando vai ser? Deus, quando vai acontecer? Deus, aí daqui a pouco a gente, nada muda, essas coisas não vão mudar. E aqui no texto que eu vi com vocês, eles estavam alguns meses já debaixo dessa opressão, debaixo desse cerco. Como eu disse para vocês, eles estavam comendo até cocô de pomba, meu irmão, para sobreviver. E aí tudo mudou porque uma palavra foi liberada. E eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Deus libera o seu poder através da sua palavra.
Deus libera o seu poder através da sua palavra. Meu irmão, o profeta levantou e disse: assim diz o Senhor, amanhã mais ou menos a estas horas, a situação vai mudar, a condição vai mudar, a circunstância vai mudar, e é para melhor. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, vai mudar, esse casamento vai mudar, essa família vai mudar, esse filho vai mudar, meu irmão, seus negócios vão mudar, não porque eu estou prometendo, mas fiel é aquele que prometeu. Então você precisa crer na palavra, porque a palavra te promete isso, a palavra te fala de uma vida em abundância. João 10:10 está escrito: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, vírgula. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Deus tem para você é abundância, meu irmão, é plenitude, é alegria. Não é uma vida livre de aflições, não é. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas ele segue: tem de bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. Ele venceu já o mundo. Não existe nada nesse mundo que já não tenha sido vencido por Jesus. Nada. Sabe, então nós precisamos começar a liberar fé através da palavra que a gente acredita. Aquele capitão do exército, ele falou assim para Eliseu: eu não acredito. Nem que Deus abrir janela nos... Meu irmão, olha o que esse homem está falando. Um homem de confiança do rei. A Bíblia trouxe essa expressão: o capitão cuja o rei o braço apoiava, ou seja, o rei encontrava apoio nesse capitão, um homem de confiança dele. Ele falou assim: olha, eu não acredito não. Nem se Deus abrir janela no céu e começar a derrubar farinha, trigo, cevada, aveia, nem que Deus começar a mandar comida, eu não acredito que isso vai acontecer. Sabe qual que é o problema da incredulidade? É que a incredulidade também faz liberar uma sentença. Eu vou dar uma melhoradinha no que eu falei. Às vezes a gente pensa que o incrédulo apenas não vai viver o que Deus prometeu. Aquele capitão não acreditou. Aí Eliseu podia só falar para ele: então tá, você vai ver, mas não vai comer. Sim ou não? Vai ver e não vai comer, só o incrédulo. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizer que nesses portões de Samaria, onde o milagre aconteceu, aquele capitão foi lá correndo para ver: não estou acreditando, o povo atropelou ele, pisou ele, morreu. Então o problema da incredulidade não é apenas de não vivermos as promessas de Deus, mas é também, meu irmão, a sentença, a consequência que a incredulidade traz para nós. Sim, eu sei que muitas vezes é difícil. Sim, eu sei que os números estão ali na planilha. Sim, eu sei que os números estão ali marcados e como é que está. Sim, eu sei que o diagnóstico está ali anotado, o laudo médico, o laudo do exame. Sim, eu sei que o juiz já determinou e já falou e já executou. Sim, eu sei que o fracasso está à porta. Sim, eu sei que às vezes a falência está ameaçando. Sim, eu sei que esse divórcio pode acontecer, mas eu também sei que para Deus nada é impossível. E quando nós liberamos fé, aquilo que parecia impossível, nós vamos ver as possibilidades e Deus vai fazer, meu irmão. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Como liberar a fé diante de argumentos tão fortes? Talvez a gente até entenderia o capitão, porque ele está vendo o quê? Mãe matar o filho para comer. Meu Deus, isso, sabe, até difícil de imaginar. Sim, eu sei que os argumentos são fortes. Eles estão comendo cocô de pomba, não tem mais nada. O lixo está acumulando lá dentro, não tinha jeito de tirar o lixo para queimar. Os mortos estão se acumulando lá dentro, não tinha jeito de enterrar. Sim, os argumentos são fortes.
Mas, meu irmão, quando a palavra foi liberada, teve gente que acreditou. Teve gente que acreditou. E olha, eu vou falar para você, eu nem ia entrar nessa parte, porque eu quero ficar no textual aqui, e não expositivo hoje, mas eu não aguento. Deus usou 4 leprosos improváveis, que era impossível de acontecer alguma coisa. Aqueles homens falaram assim um para os outros: ó aqui o seguinte, gente, a situação aqui está braba. Nós não podemos entrar na cidade, nós somos leprosos, estamos para fora. Nós estamos sem água, sem comida, nós vamos morrer. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos em direção ao exército inimigo lá, quem sabe a gente acha uma sobrinha, quem sabe a gente fuça no lixo, acha alguma coisa lá para comer e come e a gente não morre. Porque se a gente ficar aqui vai morrer, se a gente for talvez morra também. Então é o seguinte, entre morrer aqui de inanição, talvez a gente morra, então vamos. A Bíblia diz que aqueles 4 homens leprosos que iam caminhando, fez com que o inimigo ouvisse o som de um grande exército vindo. Eles se assustaram, e a Bíblia diz que a espada de um inimigo se voltou contra outra, a espada de um inimigo veio contra outra, eles se mataram. Aqueles leprosos chegaram e falaram assim: ué, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Foi Deus que já venceu a batalha. Eles se moveram em direção ao inimigo, eles foram enfrentar e não correr, eles foram enfrentar, e quando eles foram dando um passo de fé, liberando a fé, meu irmão, eu sei que eles não tinham saída, e muitas vezes é você entender que a fé, sabe, ela não tem que ser usada apenas quando você não tem saída, você precisa viver um ambiente de fé. Você não pode ser uma pessoa espiritual só quando você está na igreja, você vive numa atmosfera espiritual, cara. Sabe, você tem que viver numa atmosfera espiritual. E aí o que acontece? Os argumentos eram fortes, tinham fortes indícios que tudo estava terminado, mas a palavra foi liberada, meu irmão, e o processo começou a mudar. E aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem com você: Deus vai intervir no processo. Deus vai intervir no processo. O momento era miséria, o momento era escassez, meu irmão, o processo era de cerco e morte, mas diante da palavra liberada, Deus agiu naquele processo. Às vezes é difícil a gente viver processos, a gente quer muitas vezes adiantar as coisas. Você já assistiu um filme que chama Clique? Com Adam, é esse nome aí. Você já assistiu ou não? Tem umas bobeiras lá no filme, mas cara, o cara ia pau, adiantando tudo que ele não queria viver. No final das contas, ele estava gordo, morrendo de infarto, sabe, sem ter vivido nada na vida, sem ver os filhos crescer, sem ver nada. Ele estava sonhando no final das contas. Pronto, falei. Sabe, mas às vezes a gente não quer viver processos, cara, porque processos são difíceis. Mas deixa eu falar com você, e eu vou insistir nisso: Deus está com você no processo. Deus está com você no processo, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Eu creio que Deus pode abrir uma porta onde não existe. Eu creio que Deus pode mudar a sentença liberada de um juiz. Eu creio que Deus pode mudar, meu irmão, o diagnóstico e liberar a cura. Eu creio que a doença pode ser curada. Eu creio que o vício pode ser vencido e liberto. Eu creio, mas isso nós precisamos usar fé para poder acreditar. Para viver isso nós precisamos de fé. Sabe, muitas vezes a falta de fé tem nos impedido, meu irmão, de agir. E na verdade muitos pensam que viver de fé é o seguinte: tudo bem, eu vou agir com fé então, vou confiar, cruzo os braços e deixa a parada acontecer. Fé não remove a ação, fé potencializa a ação. Vou falar de novo. Fé não te isenta de agir, fé te potencializa para agir. Vou falar mais uma coisa: fé não ignora os fatos, fé sobrepõe os fatos. Fé.
Mas às vezes, diante dos processos que estamos vivendo, temos uma tendência a sermos tentados, a acharmos que temos que vencer sozinhos, na força do nosso braço. Às vezes somos tentados a nos comparar e achar assim, acho que não estou nem tão ruim, né? Tem gente pior que eu. Sabe, Sabe, irmão, nós não podemos ser tentados a tentar nos acomodar numa falta só porque algo está sobrando. Eu vou melhorar isso. Não fique confortável naquilo que te falta só porque outra coisa está sobrando. Você está me entendendo ou não? Você não me convenceu. Vou melhorar mais um pouco. É tipo assim, não tem dinheiro, mas tem saúde, né? Então tem saúde, então não precisa de dinheiro. Aí você olha, sabe, uma coisa que falta faz você ficar acomodado porque outra coisa está sobrando. Eu não sou tão feliz assim no casamento, mas graças a Deus meu marido paga as contas. Te achei? Eu não estou tão feliz com a minha esposa e tal, mas pelo menos ela cuida, né, de tudo aí, me ajuda aí. Vamos assim mesmo, já estou acostumado com ela. Você pode viver algo novo nesse casamento, gente. Não se acomode. Sabe, não adianta, aquilo que falta a gente, sabe, compensa por aquilo que sobra. Não, aquilo que vai transbordar, ir além das bordas. Deus quer fazer você transbordar em todas as áreas da sua vida. Eu vou profetizar de novo, Deus quer ver você transbordar em todas as áreas da sua vida, emocional, financeira, conjugal, profissional, ministerial. Deus quer ver você ir além das bordas, meu irmão. Então não se contente com algo que está faltando só porque outra coisa está sobrando. Sabe por quê? Porque a gente sempre é nivelado pela ripa mais baixa. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas tipo assim, sabe aqueles barril de madeira? Você pode tentar encher ele de água, mas esse barril só vai encher até a régua mais baixa. Fez sentido? Eu não sei, tem hora que parece que eu estou falando grego, mas eu vou conseguir explicar para você. Sabe aquele barril que o pica-pau ia cair na catarata do Niágara? Não é da sua época, irmão, desculpa, mas tem um desenho do pica-pau, ele ia lá nas cataratas do Niágara, o povo, lembrou? Aquele barril de madeira, aquele barril era colocado madeira muito junta, muito bem feita, muito bem parelhada, e fazia aquilo, o barril assim forte. E o barril pode ser dessa altura aqui, e caber 200 litros, geralmente é um barril. Só que se todas as réguas estiver aqui, o barril vai até a tampa e vai transbordar pela tampa. Mas se tiver uma régua cortada mais baixo, só vai até aqui. Consegui me explicar? Então, se você tentar se acomodar na falta, só porque outra coisa está sobrando, sua vida sempre vai ficar no raso. E eu vou insistir que Deus te chamou para transbordar. Dê um aplauso a Ele, você está me entendendo. E aqui eu entro no terceiro ponto dessa mensagem. É tempo de viver além das suas medidas. Meu irmão, não se apoie naquilo que você pode. Se apoie naquilo que Deus pode. Sabe, é tempo da gente viver além das nossas medidas. A gente não pode ficar tornando comum as coisas que são espirituais. Muitas pessoas estão tornando comum coisas que são extraordinárias, que são espirituais. Você não pode andar no ambiente do seu poder, você tem que andar no ambiente do poder de Deus. No ambiente
do seu poder, nós confiamos no que temos, no que fazemos e no que somos. No ambiente do poder de Deus, nós confiamos no que Ele é, no que Ele pode fazer e naquilo que Ele tem. É mais seguro para você andar no ambiente do poder de Deus, meu irmão. Sabe aquela confiança, se pode não estar bem agora, o inimigo pode estar cercando agora, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará, e vai mudar essa situação. Pode mudar do dia para a noite, meu irmão. Você precisa liberar fé para isso. Você precisa liberar fé para isso. Muitos estão bloqueados nos sonhos, porque já viveram algumas decepções. Muitos estão bloqueados em projetos, porque já viveram decepções. Muitos estão bloqueados na vida amorosa, porque já sofreram tantas traições. E muitas vezes, por causa de tudo isso, nós ficamos vivendo apenas na nossa medida. Na nossa medida, naquilo que nós podemos, baseado no nosso poder. Meu irmão, o que você pode é muito aquém daquilo que Deus pode. No ambiente do que você pode, eu vou falar de novo para você não esquecer. No ambiente que você pode, você confia em quem você é, no que você faz e no que você tem. No ambiente do poder de Deus, você confia em quem Ele é, no que Ele pode e no que Ele tem. Você precisa liberar fé para isso. Sabe, às vezes nós vamos deixando a nossa percepção natural demais. A gente vai deixando as nossas percepções naturais demais. Não, isso é normal. A gente está começando a dar nome bonito para coisas que a gente devia chamar de demônio. A gente está, sabe, a opressão. A gente está dando nome assim, ó. Hoje eu não estou muito bem. Eu acho que eu vou só deitar um pouco. Uma opressão maligna, e a gente está dando nome bonito para isso. Peraí, eu só vou aumentar um pouquinho, só a dose do Rivotril, do Diazepam, eu só vou aumentar um pouquinho, vou deitar só um pouquinho, e sabe, eu não estou bem hoje, mal-estar. Eu sei que tem hora que a gente passa mal, eu sei. Só que nós não podemos deixar nossa percepção natural demais ficar dando nome bonito para aquilo que a gente devia chamar de demônio, meu irmão. Porque ele ainda está agindo para roubar nossa paz, para destruir nossa esperança, para abafar nossa fé. E muitas vezes ele não precisa nem, o inimigo já mudou até a estratégia. Ele nem fica se manifestando mais, porque aí a gente vai botar o dedo no nariz e expulsar em nome do Senhor Jesus. O inimigo está trabalhando simplesmente para neutralizar a sua fé, para esfriar sua espiritualidade, para deixar você, meu irmão, deslocado, sabe, de tudo. Você não se sente parte de nada. O inimigo está agindo assim agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com fé liberada, você não vai andar na percepção do natural, você já é uma pessoa espiritual, e você vai andar no ambiente espiritual. E aí, meu irmão, você não precisa ficar falando para todo mundo, não, porque tem gente, nossa, isso é demônio, aquilo é demônio, esse tênis aí é do demônio, essa camisa aí é do demônio. Não é do demônio não, eu comprei, paguei. E essa aqui foi na Casa Joca. Tudo é demônio, tudo é demônio. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a gente não pode ficar, meu irmão, nas percepções naturais e tornando aquilo que é tão espiritual, tão comum. Quando você vem para a igreja, você precisa entender que esse lugar aqui vazio é só um galpão. Mas quando nós estamos juntos aqui, nós somos a igreja de Jesus Cristo, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quando você acessa esse ambiente, e a gente vem aqui juntos, meu irmão, e começamos a adorar, e começamos a louvar, o mundo espiritual começa a se movimentar, e os seus inimigos que estavam te cercando, vão batendo em retirada, porque você acessou um ambiente de poder de Deus.
não por causa das paredes, não por causa de uma placa, não por causa de um pregador, mas por causa de quem está aqui, é a presença dele neste lugar. E aí você vem para a igreja de verdade, você vem para adorar, você vem para louvar. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acessa esse ambiente que é sobrenatural. Às vezes a unção, meu irmão, está densa, mas a gente está com tantas preocupações que a gente não percebe. A gente só vê céu pesado, a gente só vê céu fechado. Aí, sabe, tem gente que vem, mas não vem, sabe, naquela expectativa de um encontro sobrenatural com Deus. Aí toda hora tem que olhar o celular. Aí só dá uma espiadinha aqui nas notificações. O louvor está, meu irmão, o louvor está acontecendo e tem gente que está olhando o WhatsApp. Você está pensando que eu não vou aí? O ambiente está tremendo e tem gente olhando quem que comentou no Instagram. A gente vai ficando natural demais e começa a impedir o agir de Deus na nossa vida. Não, Urano, não tem jeito, agora você falou heresia. Não tem como impedir o agir de Deus na nossa vida. Tá bom. Mateus capítulo 13. Versículo 54. Jesus volta para a cidade dele. Chegando lá, se movendo ali, fazendo milagres ali, ensinando ali. Sabe o que as pessoas disseram? Mateus 13, 54. As pessoas disseram assim: ué, isso aí não é o filho da Marinha, da irmã Maria? Isso aí não é o filho do irmão José? Você achou o texto, filho? Se achou, joga aí para nós. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Deixa eu só te falar uma coisa, deixa aqui um pouquinho. Jesus nasceu de Maria sendo virgem. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram outros filhos e filhas. É só você ler Mateus capítulo 12, você vai perceber que ele tinha irmãos e irmãs. Então o povo está observando Jesus e está falando: mas é o filho da Maria, é o filho do José. Suas irmãs e irmãos estão ali no meio de nós. Aí olha só, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Alguma tradução diz assim, e não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então eles impediram o agir de Jesus, sim ou não? Você não pode impedir com sua incredulidade o agir de Jesus na igreja, nas outras vidas, mas você pode impedir com a sua incredulidade o agir de Deus na sua vida. E isso é muito tenso. E sabe qual foi o problema? Eles começaram a tornar comum Jesus. Jesus estava andando no meio deles, cara. Próprio Deus andando no meio deles, curando, libertando. Cara, você já imaginou? Jesus tocava uma esquife, um caixão, morto levantava. Jesus chegava na boca de uma sepultura e falava: Lázaro, sai para fora. Lázaro pulava para fora e vinha para fora. Jesus, cara, foi andando por cima do mar. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez, e eles estão olhando e falaram assim: mas é o filho da Maria e do José? Cresceu aqui com nós mesmo. Porque às vezes relacionamento é fator de desonra. Cuidado com relacionamentos excessivos, porque são fatores de desonra.
Só que, queridos, eu vou encerrar aqui. Quando o profeta Eliseu se levantou e liberou uma palavra, ele se levantou e liberou uma palavra, falou assim: amanhã tudo vai estar mudado. Amanhã, no outro dia, realmente tudo mudou. É só você continuar lendo o texto depois. E eu quero insistir para você, que no liberar de uma palavra, você se agarre a essa palavra, para que Deus possa transformar tudo na sua vida. Basta uma palavra para que a necessidade tenha provisão. Basta uma palavra para que da escassez haja abundância. Basta uma palavra para que através do momento que você está vivendo, meu irmão, um renovo possa vir sobre a sua vida. Basta uma palavra para que a cura das feridas na alma aconteça. Basta uma palavra para que a libertação seja uma realidade. Basta uma palavra para que as portas se abram. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, a tua família, os teus projetos e os teus sonhos. A palavra de Deus é: as portas estarão abertas, as feridas estão saradas, e você vai liberar a sua fé para viver uma vida de plenitude e abundância em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louve a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Se coloque em pé, meu irmão. Se coloque em pé, deixa eu orar com você. Estamos permitindo que coisas espirituais se tornem comuns no nosso dia a dia. Não estamos conseguindo liberar fé por causa da secularização na nossa mente. Não estamos conseguindo ver mudança, porque vira e mexe, a gente está assim: hoje eu creio, amanhã acontece uma situação contrária, fala que, quer saber, eu vou largar a mão. Aí no outro dia eu tenho esperança e expectativa de novo. Aí uma coisa contrária acontece, aí eu digo assim: quer saber, já era, acabou mesmo, não tem jeito. Aí no outro dia eu creio, eu oro, mas aí acontece alguma coisa. Meu irmão, a fé te torna constante. Quando a fé é liberada, você é uma pessoa constante, você fica ali, constante, crendo, independente da circunstância, crendo. Eu não estou olhando a realidade, eu estou olhando a palavra. Eu não quero saber, tudo bem, eu sei que a situação está difícil, mas eu creio naquele que me guarda. Eu creio naquele que acalma tempestades. Eu creio naquele que faz do nada tudo. Você acredita, irmão? Você acredita? Você consegue liberar a fé. Em situações difíceis e complicadas, você consegue liberar a fé, de fato, liberar a fé. Uma pessoa de fé não é vencida pelas suas emoções. Uma pessoa de fé não é vencida pelas circunstâncias. Uma pessoa de fé não é vencida pelos ataques do maligno, pelos dardos inflamados do maligno. Uma pessoa de fé não vive abatida. Eu não estou dizendo que você nunca vai ficar triste, chateado. Meu irmão, põe amor nas minhas palavras. Eu sei que tem dia mau, a Bíblia diz que tem o dia mau. Só que o mundo é mau. E porque nós vivemos dia mau? Porque naquele dia o mal lá de fora se encontrou com o mal daqui de dentro, Aí é o dia mau, que é mal, tudo mal. Agora, meu irmão, se você está aqui, sabe, crendo, sabe, liberando fé, nas suas palavras exala fé. Quando você está conversando, você exala fé. Tem gente que começa a contar a história dela, parece novela mexicana. Ai, ó dia, ó céus, ó estrelas. Eu estou falando dos desenhinhos antigos hoje, né? Você é tão jovem. Mas sabe, às vezes a oração é uma choração.
precisa uma ladainha, um mimimi. A gente precisa começar a liberar a fé pela mudança da linguagem, meu irmão. Não é ignorar os fatos, você está vendo os fatos, mas a sua boca, o seu coração exalam fé. Você conversa com as pessoas vão falar assim: cara, você está diferente, você está animada, você está animado, você está falando de, sabe, de algo assim, eu estou sentindo tanta coisa, você é iluminado. Tem gente que não vai entender nada, vai começar a olhar para você e dizer assim: nossa, você está com energia tão boa. Aí você fala assim: ó, a energia do Espírito Santo de Deus. Sabe, você começa a exalar fé nas suas palavras, nas suas ações. Eu creio que você não vai ficar mais travado na fé, independente da circunstância, meu irmão. A situação de Samaria era de escassez, pobreza, ruína e miséria, mas uma palavra fez com que aqueles que acreditassem, que crescem, vivessem a palavra. Uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar teus filhos e filhas aqui diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes ficamos travados diante das circunstâncias e situações. Muitas vezes ficamos travados, Senhor, para liberar a fé, porque estamos tão apegados, Pai, nas circunstâncias difíceis, nas situações que estamos vivendo. Estamos tão inflamados, tão contaminados por aquilo que o inimigo tem semeado, que não percebemos as sementes das boas novas no nosso coração. Muitas vezes estamos valorizando tanto, Pai, as tempestades, valorizando tanto, Senhor, os problemas, as preocupações, que nós não conseguimos liberar a fé. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, que através, Pai, da palavra ministrada, pregada, teus filhos consigam, Pai, buscar aquela fé que o Senhor já deu uma medida para cada um. Uma medida de fé o Senhor já deu, que todos aqui possam fazer sua fé crescer, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fortaleça aquele que está esgotado. Eu peço que o Senhor renove, Pai, aqueles que estão desgastados, relacionamentos desgastados, vida financeira arruinada, vida profissional, Pai, arruinada. Pai, renova, dê forças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivendo ataques e mais ataques do inimigo, estão vivendo um cerco do inimigo, estão se sentindo cercados pelo inimigo, Pai, que possam crer que assim como a palavra do profeta foi liberada e houve uma virada, Pai, eu quero ser profeta nessa noite e liberar uma palavra. Essa situação vai mudar em nome do Senhor Jesus. Pai, fortaleça os teus filhos para viver e enfrentar os seus desafios, para viver, Senhor, enfrentar e serem, Senhor, realmente renovados, para viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, renova, Pai, renova a cada um em nome de Jesus. Meu irmão, faz uma oração comigo, mas eu vou pedir para você ser muito ousado na oração, você liberar a voz na sua oração mesmo. Fala assim comigo: Senhor, eu sei que muitas coisas me atrapalham de liberar fé, de exalar fé, mas eu não quero andar no ambiente do meu poder, do que eu posso, do que eu tenho e do que eu sou. Eu quero acessar o ambiente do seu poder e viver minha vida baseada em quem o Senhor é, o que o Senhor pode e o que o Senhor faz. Nessa noite eu quero entregar tudo que me impede de avançar e receber tudo aquilo que o Senhor me capacita
para vencer. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que os cercos espirituais que eu estou vivendo vão se desfazer hoje. Toda artimanha do inimigo cai por terra hoje, em nome de Jesus. E eu creio que eu vou viver em abundância, plenitude, e vou transbordar em todas as áreas da minha vida, financeira, emocional, física e espiritual. Eu declaro: sou abençoado em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Levante suas mãos, louve ao Senhor. Levante suas mãos, exalte ao Senhor. Levante suas mãos. Se você quer fazer uma oferta hoje ao Senhor, este é o momento. Se você quer realmente plantar uma semente sobre essa palavra, meu irmão, você não está dando dinheiro, você vai plantar uma semente sobre a palavra, e você vai acreditar que essa palavra vai frutificar na sua vida. Continue adorando ao Senhor. Creio no Deus do impossível. Cremos no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Tu podes todas as coisas, Pai. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Senhor Jesus, eu quero abençoar, Pai, cada oferta, cada entrega nessa noite. Estamos semeando, Pai, para liberar, Senhor, também fé na área financeira da nossa vida. Não queremos ter fé apenas, Pai, para vencer os desafios. Não queremos ter fé apenas, Senhor, em algumas áreas, para vencer, Pai, a depressão, a doença, a tristeza. Queremos ter fé também para prosperar, Senhor. Queremos ter fé, Senhor, para acreditar na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que na medida que nós semearmos, nós também colheremos. Então nós estamos exercitando fé, fidelidade nessa noite, porque o Senhor não recebe nada por necessidade, ou por constrangimento, ou por muito falar. O Senhor recebe aquilo que com alegria nós temos disposição para fazer. Então, Pai, abençoa aqueles que estão transferindo, aqueles que vão trazer aqui nessa noite, aqueles que de casa vão fazer essa transferência. Pai, abençoa os Teus filhos e filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que também nessa área financeira eles possam transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, querido. Em ti muralhas caem, portas se abrem.
Libere fé, meu irmão. Libere fé, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Libere fé. Nessa quarta-feira te espero aqui às 7:30 da noite, tá bom? Queridos, vocês que estão nos visitando, fique sempre à vontade. É uma alegria para nós te receber nessa casa, né? Você veio aqui uma vez, veio a segunda vez, meu irmão, você já faz parte da família. Você veio aqui 2 vezes, já faz parte da família. Então seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Você tem uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, desafios vencidos em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite, por este culto, por essa celebração. Obrigado por Tua palavra liberada e revelada em nossos corações. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para cada um dos Teus filhos que estão aqui. Abençoa cada um que nos visitam nessa noite. Abençoa cada um, Senhor, que veio, Pai, te louvar, te adorar e te exaltar. Que saiam daqui renovados, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti coloque a sua mão e te dê paz. Deus te abençoe, meu irmão.